A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao EBD 10, um resumo da Escola Bíblica Dominical de forma simples, prática, dinâmica e objetiva em 10 minutos. Estamos com essa temática especial do terceiro trimestre de 2020, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Comentarista pastor Eurico Bergsten, lição 4 de 26 de julho de 2020. A construção do templo enfrentou oposição. Texto áureo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou, ou seja, fora reconstruído até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para o trabalho. Neemias 4 e verso 6. A verdade a ser colocada em prática nos diz: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. O segredo está na confiança no Senhor. Não é por violência, não é pelo poder político, não é por força, mas pelo Espírito Santo de Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Uns confiam em carro, outros em cavalos, como diz o salmista. Mas a nossa vitória vem da nossa confiança no Senhor. E na leitura diária semanal, temos aqui estratégias para o enfrentamento das oposições. No capítulo 4 de Neemias, a oração vence a resistência, bem como o trabalho, a vigilância, a bravura, a precaução, e a união vence a oposição. A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está em Esdras 4, versos 7, 9, 11 ao 13, 15, 16, 21 ao 24. E essa leitura bíblica em classe se resume em uma carta mentirosa que foi escrita por alguns samaritanos ao rei Artaxerxes para prejudicar aquela obra, para parar aquela obra. E aqui escrevera Bislão, Mitredade, Tabel, entre outros, que não queria ver a reconstrução do templo em Jerusalém. E quando o rei Artaxerxes tomou posse da carta, Esdras 4 e 23, veja bem, então depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e impediram à força do braço e com violência o prosseguimento daquela obra. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, cessou até ao ano 2º do reinado do rei Dário, rei da Pérsia. Vejamos, queridos, aqui na introdução, que era um momento especial. Era um momento especial para o povo judeu. Eles tinham retornado do cativeiro, pós-exílio, tinham aproximado do altar, tinha recomeçado o culto, o holocausto, a intimidade para com Deus, e tinha por incumbência, como prioridade, a restauração do templo, que era a prioridade deles. E no primeiro tópico nós vimos que, com ânimo, com força, os alicerces do templo fora lançado através da liberação da legalidade do rei Ciro da Pérsia, a concessão de materiais, a liberação, a bênção de Deus. Eles lançaram as bases dos alicerces para a reconstrução do templo. Houve festa, alegria, solenidade, cânticos, louvores, e aquilo repercutiu no meio daquele povo. Como se não bastasse, aqueles opositores, aqueles que são contra a obra de Deus, os samaritanos, vendo todo aquele alvoroço, tentaram infiltrar no meio daquela obra para se doar voluntariamente para o trabalho, mas com espírito faccioso, com espírito de oposição, e foram parados. Assim eles conspiraram mais ainda
para parar aquela obra. É o que vimos aqui no tópico 2. Eles opõem a construção do templo e de forma maldosa. Eles escrevem ao rei Artaxerxes, como se que, após aquela construção, o povo judeu iria voltar contra o rei, não pagando impostos, apossando das terras, sem a prestação de conta e usurpando o trono do rei. Mas nós entendemos que quando o Senhor age por nós, não existe manipulação, não existe nenhuma ferramenta preparada que possa nos destruir. Mas até então, Bislão, Mitredade, Tábel e outros agiram com maldade para parar a obra de Deus. E vimos que, no terceiro tópico, houve uma falta de resistência dos judeus. Eles ficaram estáticos, parados. Eles tinham uma primeira ordem do rei Ciro, a legalidade para a reconstrução e a bênção de Deus. E essa primeira ordem não poderia ser invalidada por uma segunda ordem inferior. E ainda mais de uma forma que foi feita. Sem fundamento, uma conspiração, onde o rei Artaxerxes não fora bem assessorado e não analisou o teor daquela carta. E os judeus pararam por aí, não reivindicaram este direito dado, primeiramente por Deus e pelo rei Ciro. Os judeus também deveriam ter recorrido a Deus, buscado ao Senhor, assim como o Senhor dera tanto livramentos no tempo do rei Ezequias, nos dias de Josafá e outros milagres que Deus já tinha feito pelo povo judeu. Mas não houve resistência, não houve força, não houve entrega para o enfrentamento direto naquela batalha. E o mais importante, o que pesou mais ainda, foi a falta de resistência dos judeus na ordem espiritual. De ordem espiritual, ou seja, Zorobabel, chefe político do povo judeu, até então queria resolver aquela situação com violência, na força do braço, com argumento político, com argumento de enfrentamento. Aí Zacarias repreende ele em Zacarias 4 e 6, dizendo: olha, Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Não existe nenhum poderio militar, político, bélico, força humana que pode parar a obra de Deus, que pode invalidar a obra de Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir, mas é pelo meu espírito. Eu que vou fazer essa obra, mas através de vocês. Se vocês se colocarem na brecha, com ânimo, com oração, com quebrantamento, bem como Josué, outro motivo da ordem espiritual que estava sendo minada naquele momento. Pois Josué, o sumo sacerdote, o líder religioso daquele povo, estava com suas vestes manchadas. Zacarias 3:3. Não haveria como a bênção chegar até aquele povo através de uma orientação do sacerdócio que estava com suas vestes sujas. E o Senhor o exortou para o recomeço, para o primeiro amor, para que aquele povo tivesse uma direção na vontade de Deus, mas com uma ordem espiritual firme, pura, santa, para vencer batalhas no poder do nome do Senhor Jesus. Por fim, o tópico 4, a reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. Houve uma tristeza, uma decepção do povo judeu, conforme o ponto 1, pois até então eles tinham voltado do cativeiro, estavam alegres, felizes, já tinham recuperado a intimidade do culto em relação ao altar, as bases dos alicerces já foram lançados com solenidade e agora chega um momento que para. E alguns pensaram, será que Deus não está conosco? Onde está o nosso Deus frente a essa crise? Ele nos desamparou? Será que não é a vontade de Deus? Vejamos aqui Ageu 1 e 2. E nesse momento veio tantas informações, tantos questionamentos,
que faltou o discernimento. Deus queria que aquela obra fosse terminada, mas também queria ver a postura, a entrega, o sacrifício daquele povo em direção a esse projeto. Outros, frente a essa demanda, essa crise da paralisação da obra, abandonaram tudo. Foram para os seus afazeres, foram cuidar dos seus hobbies, reformar suas casas, investir nos seus negócios, onde que a prioridade era a casa do Senhor Jesus. Que tenhamos discernimento espiritual frente à crise, frente às adversidades. Que ficamos firmes, olhando para o Senhor Jesus, que pelejará por nós através das estratégias para fazer resistência frente aos nossos opositores. Para concluir essa lição frente a essa crise da paralisação e a oposição dos samaritanos frente à reconstrução do templo, veja o que o profeta Ageu profetiza no capítulo 1, verso 3 ao 12. Então o Senhor enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu, dizendo: por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Verso 5, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês, plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não saciam, bebem, mas não têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, seus salários desaparecem, como vocês colocassem em bolso furados. Verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja o que tem acontecido com vocês. Agora subam as colinas, tragam madeira, reconstruam a minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Verso 9, então esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu os fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas? Verso 10, e por causa de vocês, que os céus eu retenho o orvalho e a terra não produz colheitas. Verso 11, enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. E no verso 12, o profeta Ageu encerra assim: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedecem à mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, temeu ao Senhor. Fato é que na próxima lição, a lição 5, veremos essa continuação, onde foi retomada essa construção do templo pós-Zorobabel, após um período de 15 anos. Aí o povo se recompôs, ouviu a voz do Senhor Jesus para que o milagre pudesse acontecer frente àquela empreitada e que os inimigos, os opositores, caíssem por terra. Muito obrigado pela sua atenção. Até no final da EBD 10. Que Deus continue abençoando a sua família, seu ministério, classe EBD, na paz do Senhor. Deus os abençoe.